Alô galera, chegou o grande dia, hoje estamos iniciando mais um workshop online, estou muito feliz com tudo que está acontecendo e é isso aí, vamos trocar aquela ideia de sempre de workshop, como vocês já sabem, abrindo para perguntas e algumas observações sobre o meu trabalho, sobre algumas técnicas, algumas coisas que eu venho fazendo e é isso aí, vamos começar o workshop. Grande Cacau, a galera aqui, na verdade o Newton, mandou uma pergunta pra gente perguntando sobre alguns riffs do novo CD do Thales. Como que surgiu essas ideias dos riffs do novo CD do Thales? Ah tá. O novo CD do Thales foi, a gente teve uma pré, né? Essa pré foi feita dentro do estúdio aqui de São Paulo, para depois a gente ir para uma master final. E todas as ideias e riffs e grooves, o Fabinho, ele é o líder da banda, ele escrevia o grosso, no caso, fazia a parte harmônica, e as ideias de riffs a gente ia bolando dentro do estúdio mesmo, então foi mais só aquela troca de ideias mesmo, ó, vamos fazer isso aqui, no A, no B a gente faz assim, no C a gente faz assim, e o Thales, ele deixa a gente muito aberto para poder opinar sobre os arranjos.
E surgiu, a maioria dos grooves de levadas foi dentro do estúdio mesmo, não foi nada anotado, não foi arranjo, né? Os arranjos foi feito no grosso, como eu falei, aquela parte de harmonia, mas levada, ideias de riffs, de solo, groove de baixo, groove de batera, teclados adicionais, efeitos de teclado, foi tudo elaborado dentro do estúdio com todo mundo junto, na equipe junto. Ele pediu aqui especificamente algumas músicas que ele curte muito. Ah, tá. Vamos fazer duas delas? Vamos lá. Vamos fazer o Força? Força não é do primeiro, não é do CD novo, é do CD ao vivo, que na verdade foi gravado no primeiro CD, né, na Sala do Pai, mas a gente fez a regravação no DVD ao vivo, né? Então Força fica mais, tem duas versões, tem a versão mais rock and roll, que é aquela versão que o meu querido amigo guitarrista Roger Franco fez, né? Que é aquela. Esse é o primeiro riff, né? Da guitarra. E durante a música a guitarra faz. Tudo no campo harmônico de Lá menor. Fica mais fácil para a galera atender, naquela onda mais pentatônica, né? Então, esse é o primeiro riff. E o riff mais para trás, que é o riff que Thales gosta de tocar mais black music, é o mesmo riff, só que puxado mais lento. Aí, no caso do drive, que eu uso o drive, na parte rock and roll, já nessa versão mais black music, eu uso o phase e o booster ligado. Então fica mais para trás, a música fica mais ou menos assim, ó. É mais swingado, predomina mais a questão da levada. Legal. Ele fala aqui, vamos curtir também o Ele é o Amor? Ele é o Amor é interessante. Pronto, essa já faz parte do CD novo. Ele é o Amor, o groove de guitarra e baixo foram construídos junto. Então, a guitarra faz o desenho do baixo, certo? Mas ela tem uns contrapontos de swing durante essa execução com baixo. Então ficou mais ou menos assim, ó. Vou fazer lento para vocês. E se ela for no andamento normal, fica... É isso aí. Legal. Grande Cacau, o Roger mandou pra gente também um comentário aqui bastante interessante. Pergunta sobre o seu setup. O que você pode falar aí? Comenta um pouquinho do setup. Tá, meu setup é mais o set de pedais que eu uso, né? Eu costumo dizer que o meu set de pedais é um set muito simples e suficiente para quem toca groove, toca coisas levadas. O meu venho fazendo um trabalho muito intenso de black music, soul music e funk. Então esse set ele já me deixa completo, assim, digamos que é o suficiente para tocar groove. Então o que é que eu tenho? Tenho um delay, que é da Fire, que é o novo delay da Fire, o Cronos, que eu uso, que é esse delay aqui, ó.
delay da Fire, tenho um afinador normal, para poder afinar, um chorus que eu posso usar em algumas baladas, em algumas coisas, eu ligo junto com o Cronos, que aí fica... Muito legal esse delay também, junto com o chorus, que é da Electro Harmonics, e tem um phase da Fire, que é um phase que eu estou assinando, que é o phase Cacau Santos. Esse phase ele me facilita na questão de swing e levadas, ele me dá uma sonoridade diferente dessa de costume de funk, de estar usando sempre o wah o tempo todo. Então o phase eu já ligo ele, já me dá um... que é um phase da Fire também, que eu venho assinando. Um boost para me dar volume. Esse boost ele só me dá volume mesmo, não altera na sonoridade da minha guitarra. Só para volume mesmo. Um crunch da Fire. Esse crunch, ele é um crunch que eu particularmente adoro ele é um crunch dinâmico, bastante dinâmico. Eu posso estar tocando pop rock, posso estar tocando música britânica com delay. Vou até dar umas especificações aqui para vocês, por exemplo, ó. Vou ligar o delay aqui junto com ele, certo? Então fica, ó. Se eu for tocar forte, então eu misturo o drive, Fire, junto com o Cronos e me dá essa sonoridade mais dinâmica, tanto para rock and roll, como para groove, como para qualquer coisa. E por último, é o meu Ultimate Fire, que é o Distortion, que eu uso para fazer solo. Dou uma misturada nele, às vezes com o overdrive, para ficar mais quente, o delay. Dou um ajuste no delay. Esse é o Ultimate Fire. E o trêmulo que eu uso para adicional. Esse trêmulo é o seguinte, eu uso o trêmulo todas as vezes em finais de algum detalhe de estrofe ou de refrão. Eu não uso o trêmulo o tempo todo, ou alguma situação de parte B de música, ele não é constante não. É mais adicional, é tipo o wah, né? Então, programar mais ou menos do jeito que eu uso. Esse é o trêmulo que eu misturo junto com o Fire, drive junto com boost. E por último o wah. Esse wah é o seguinte, eu não uso de costume o wah o tempo todo, como a galera do funk usa, o tempo todo fazendo... que eu acho meio enjoativo tá fazendo isso o tempo todo com o wah. Então o que é que eu uso o wah em quê? Em algumas situações, da mesma forma que eu uso o trêmulo, é adicional. Por exemplo, eu quero fazer algum efeito junto com delay, por exemplo, aí eu faço algumas coisas tipo...
repetições que vai rolando. O tap, por exemplo, de um riff da música do Thales, já que a gente tá falando de riff. Por exemplo, a música O Que Queres de Mim. O que é que acontece? Eu tô tocando Si e Mi aqui, oitavo, tap, e bato, rola aquele harmônico artificial, né? Aí eu programei o delay mais ou menos no tempo da música, fica. E fico abrindo o AUA e fechando. E aí eu vou tirando onda adicional e aí sucessivamente. É isso aí, meu set é isso aí. Legal. Grande Cacau, o Davi Honório lá do Ceará, terra boa, hein? Ô, nordestino brabo. Ele mandou aqui um e-mail dizendo assim, cara, eu fico fascinado como o Cacau consegue fazer levadas diferentes do convencional. Ele comenta aqui, chama a atenção dele aqui, essa saída convencional, né, cara? Do normal, né? Ele fala aqui que, principalmente no CD do Thales, ele ficou muito feliz e curioso para saber como que você faz isso. Na verdade, isso é uma história longa. Eu fui uma vez para Monterey Jazz Festival e eu vi uma banda de salsa tocando. E essa banda de salsa foi que me chamou a atenção por conta do guitarrista. O guitarrista ele fazia swing e cantava ao mesmo tempo. E não tinha bateria. Então, toda a parte percussiva vinha da munheca do guitarrista. E ele tocava salsa, por exemplo, eu vou tocar qualquer coisa em levada de salsa aqui, você percebe que parece que tem uma percussão tocando. Então, essa forma de swingar dele foi que me chamou a atenção e ele ainda cantava. Aí o que foi que eu fiz? Pô, vou trazer isso aí pra minha música, pro meu dia a dia. Puxei isso pro forró, pro frevo, pro baião. Então, todas as formas e estilos que eu toco, eu tento adaptar essa forma de tocar. E no Thales não foi diferente. É tanto que a música Me Faz, que é outro riff, como a gente tá falando de riff, ela tem esse... É umas notas fantasmas. Você vê que eu bato primeiro de Dó a Ré, o restante é a nota fantasma. Entendeu? Então fica. Então, fazer normal ela. E isso dá um molho diferente. Se eu for tocar o parte do refrão, me faz. Então, a forma de alternar a mão direita, né, com essa paletada swingada é que dá o diferencial. E isso me chamou a atenção. Coloquei tudo isso para a forma que eu toco. Se eu for tocar baião, eu toco também assim, swingando. Se eu for tocar alguma coisa grooveada e com lance de baixo junto, também vai ser assim. E o que mais que ele perguntou sobre? Ele perguntou das levadas, e principalmente na música do Thales, as variações que você faz, né? As variações é o seguinte, na verdade, todo o contexto, o que é que acontece? A música em si, ela tem um groove. E a música tem esse groove, quem vai dar digamos assim, o carro-chefe de frente é sempre baixo e batera. Então, se o Fabinho tá fazendo... O que é que aconteceu aqui? Aconteceu um loop com as mesmas notas. E rolou, isso aí se chama groove. O que é que acontece? Ó, pá, 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 bebibó, pá, pá. Ele vai... Toda a parte A ele vai fazer isso. Na parte B, digamos que ele vai para Sol maior, por exemplo. Ele tá tocando Mi menor ele fez o groove. Pá, 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 ei, pá, 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 bebibó, pá, 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 Sol.
voltou. Ele fez um loop. Isso se chama groove. A guitarra vai funcionar da mesma forma. Você vai ter que criar um groove A e um groove B. Então, se ele faz em Mi menor, pá, 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 você... Quando for B, Sol maior caiu. Se você juntar os dois, fica pá. For pra Sol. Então tudo é um loop. O desenho que você faz na parte A de swing vai ser sempre toda a parte A aquele loop. Se você modificar a parte B não pode ser a parte A. Que é isso que às vezes a galera confunde e fica mesclando e não dá muito certo por conta do desenho do groove do baixo. Legal. E o Rio de Janeiro? Continua lindo. João Carlos mandou pra gente lá do Rio de Janeiro. Ele pede para você comentar um pouquinho sobre a afinação alternativa. Tá. Ele pergunta aqui se você usa o Dó na sexta corda, por exemplo. Ah, tá. Isso é uma afinação, na verdade, não é que eu uso a afinação. É uma afinação que o John Mayer, que é um guitarrista que eu curto bastante, ele usa. É uma afinação que ele usa, você toca a quinta corda no terceiro traste, Dó maior, e você afina o terceiro traste junto com a sexta corda, para Dó também. Então fica mais ou menos isso aqui, ó. Deixa de ser uma afinação alternativa, que é o John Mayer que faz. E a outra afinação, vou voltar aqui um pouco. E a outra afinação é a afinação que eu até toquei no meu disco instrumental, essa afinação. No CD do Thales também tem uma música que tem essa afinação, é uma afinação chamada Dad-Gad. Essa afinação Dad-Gad, os próprios nomes já estão falando Dad, Ré, Lá, Ré, Gad, Sol, Lá, Ré. Então fica, você afina a sexta corda com a quarta, o Dad já está pronto, porque a quinta corda já é Lá, então fica Ré, Lá, Ré. Agora Sol, Lá, Ré, você afina a segunda corda com a quinta. Sol, Lá, junto com a quinta. E a primeira junto com a sexta. Fica um acorde de Ré com quarta. Esse acorde com Ré com quarta te dá a possibilidade de você fazer vários tipos de harmonias. E os acordes dele são todos abertos. A sonoridade é melhor. Para violão e viola é melhor para você gravar, porque dá aquele grave no PA. E é uma afinação muito legal para você quem vai tocar em acorde aberto e com essa afinação alternativa. Então fica mais ou menos assim, ó. Vou fazer uma harmonia aqui nela. Ó, Mi menor. Si menor.
Show de bola. Cacau Santos, quais as escalas mais usadas no seu CD escolhido? Por sinal, curti demais o som. Marquinhos, lá da Bahia. Ah, que legal. Marquinhos, é o seguinte, cara. O CD escolhido é um CD eclético. Cada música tem um gênero. Por exemplo, o DNA é um som totalmente soul music. Então eu vou executar escalas e frases e links dentro desse gênero. Não adianta eu tocar um soul music com linguagem de zouk africano. Então, o que é que eu posso falar para você que eu mais usei? As escalas dentro dos acordes, por exemplo, a música DNA, por exemplo. Então, o que é que eu faço? Eu primeiro estudo toda a progressão, sei todos os acordes, então eu vou fazer melodia dentro das escalas que eu conheço. Por exemplo, eu conheço a escala jônio, saindo de Ré maior, saindo de Dó, saindo de Mi, saindo de qualquer posição que eu fizer aqui. Então, se eu conheço a escala, o que é que eu vou fazer? Criar melodias dentro dessa escala. Eu estou tocando em Ré. Se eu já sei a escala, certo? Ré maior, jônio. Então, o que é que eu faço? Uso melodias dentro dessas notas que eu conheço, a terça, a quarta, né? Então eu vou fazer. Eu começo a fazer melodia dentro das notas, dentro dessa escala. Isso é que dá uma história de você improvisar com a tua linguagem. Outro detalhe importantíssimo quando eu estou improvisando. Tudo que eu improviso eu estou solfejando, mesmo que eu não esteja solfejando no microfone, como o George Benson faz e outros guitarristas fazem, o Arthur Maia faz bastante também, mas eu tento solfejar para eu não me perder na progressão harmônica, por exemplo. Se eu não solfejo isso para microfone, mas eu solfejo na minha cabeça. Então, existe um sincronismo da minha cabeça e com os braços para poder solfejar e não sair da progressão harmônica. Me facilita para a improvisação. Então, eu estudo primeiro a progressão da música que está sendo tocada. Nessa progressão, eu começo a criar melodias dentro das escalas que eu conheço dos acordes que estão sendo pedidos. É mais ou menos assim que eu penso na parte de improvisação. O Pedro Augusto pergunta: Cacau, o que você aconselha na utilização de nota fantasma? Eu tenho muita dificuldade em escolher o time certo para colocar essas notas. Me dê um conselho sobre isso. A primeira coisa que você tem que estudar é estudar com metrônomo. Porque existe a facilidade de eu poder executar isso, porque eu gravo bastante, e tudo que eu gravo com metrônomo. Então você começa a estudar também com metrônomo. Começa a estudar mais lento. Por exemplo, nota fantasma, ele está falando mais da parte rítmica e que tem aquela parte percussiva que é exatamente o fantasma, que todo mundo pensa que é acorde e não é acorde. Então eu vou dar um exemplo aqui. Ó, isso é fantasma. Então se você bota o metrônomo. É só fechar, abafar com a palma da mão ou com os dedos que você não estiver utilizando com a mão esquerda. Ó, a minha mão está toda aberta. Então eu abafei com a mão esquerda nesse caso. Então, a primeira coisa que eu pense em um groove que não atrapalhe o que está sendo elaborado durante o groove do baixo e batera. Então, ó. O metrônomo tá, metrônomo, tá,
tá, tá, tá. Estuda primeiro com o metrônomo, depois vai executando, vai subindo o metrônomo, o time do metrônomo começa em 40, 50 e vai aumentando de 10 em 10, em 10 em 10, até você pegar o time certinho de colocar essa nota fantasma. Legal. Qual o tipo de corda que você usa, cordoamento, e para falar um pouquinho da sua guitarra, a CS1? O cordoamento, eu uso o cordoamento 010, calibre 010 na Telecaster. Não tenho uma marca definida, eu uso Dario ou Anibal, ou não sou patrocinado por corda, mas o calibre é 010. E sobre a guitarra CS1 e CS2, essa CS1 é o seguinte, Maple, tem Magnum, é uma guitarra que tem Seymour Duncan, Little 59 na ponte. Essa guitarra é uma guitarra totalmente versátil. Eu posso estar tocando jazz, como posso estar tocando pop rock, como posso estar tocando reggae, como posso tocar rock britânico, posso tocar qualquer estilo com essa guitarra, forró, seja o que for. Ferragem esgotou e totalmente tradicional da Telecaster. Tarraxas Gotô com trava, para questão de desafinação e bends, que você for dar a trava segura. É uma guitarra versátil. Essa é a CS1, o logozinho que todo mundo pensa que é adesivo, não é adesivo. E a respeito da guitarra CS2, a diferença dela para a CS1 é o seguinte, ela tem um Seymour Duncan no meio, que é single, um duplo Hamburg também aqui da Seymour Duncan, que é o Hot Hayers, na ponte, Telecaster em Alnico, ferragem Gotô com trava, o que mais? Madeira muda um pouco, mas ela tem uma especialidade diferente dessa outra guitarra aqui, que é o seguinte, essa guitarra, eu vou até ligar para vocês verem, essa guitarra, ela é diferente dessa S2, a CS1 aqui, é que ela se transforma em extrato. Muita gente não percebeu isso nessa guitarra. Então fica o seguinte, quando você puxa o tone dele para fora, push para fora, ela se transforma em extrato. Então, imagina a tele. Puxei para extrato. Então, ela tem essa especialidade que essa guitarra não tem. Boa para tocar country, tocar rock, blues, rockabilly. Quando você puxa, fica... Então ela é legal para isso. E é uma guitarra muito legal também para swingar, para fazer sons diferentes e versáteis. Legal. Cacau, assunto é... Cara, o assunto timbragem é um assunto muito individual de cada músico. Por exemplo, eu tenho esse set de pedais aqui, mas se eu tiver outro set de pedais, eu quero que soe mais ou menos com o meu gosto. É muito individual isso. Então, eu mais ou menos sei o som que eu quero da minha guitarra. Então, cabe a cada músico, cada guitarrista, principalmente, encontrar o seu som. Então, eu me agrado bastante com o timbre de coros que eu programo aqui nesse pedal da Electro Harmonies. Aqui, ó. Eu
por booster. Dou uma misturada com delay de leve. Vou baixar mais o volume do delay aqui. Fica. Pra não embolar. Eu não encharco de compressor, noise gate. O som já vem pronto. A guitarra já tem um som específico dela, que é o natural dela. Então eu tento usar e manter a sonoridade mais natural possível. É só mexer na questão de equalização dos próprios pedais pedido. No caso do chorus foi isso aí. O trêmulo, a mesma coisa. Eu uso mais ou menos com a chave descida toda do captador. Então é muito individual essa questão de timbragem, entendeu? E quando eu quero fazer um som mais britânico ou mais John Mayer, por exemplo, eu boto um... Então, vai de músico para músico. Então, o timbre que eu gosto é mais ou menos isso. Não mexo muito na questão de equalização, em mais médio, mas deixo tudo flat. Você pode observar aqui, ó, o amplificador, tudo flat. Agudo, médio, grave. A guitarra, o volume está baixo, porque como a gente está gravando, precisa de um sinal mais baixo para não saturar a nossa gravação. Mas a equalização toda greve, os outros canais tudo fechado, ó, tá vendo? E é um som que me agrada. Não precisa de mexer em compressor, em... Então é isso aí. Cacau, eu possuo uma pedaleira, uma GT100. GT100 Boss. Você acredita que dá para fazer um bom som com pedaleira? Com certeza. Ou pedal individual melhor? Não, com certeza. Eu tenho uma pedaleira chamada Tony Lab, o Lab, como a galera fala, Tony Lab, da Vox, e é uma pedaleira muito versátil, eu uso ela até hoje. Lembro que um dia desse eu coloquei um vídeo no Instagram, e a galera, todo mundo pensava que era pedal, e Big Sky, o Timeline, o Strymon, não era, era Vox, e é aquela velha história que eu falei anteriormente. A timbragem de cada instrumento vai de cada músico. O teu gosto de timbrar, a tua equalização, então... E, claro, você vai priorizar por um equipamento que é isso que vai dar, 50% já andado do teu som. Um equipamento bom, bons pedais, tudo funcionando, os cabos bons, entendeu? Um bom ampli, né? Uma boa técnica, isso tudo é a favor do teu som. Mas pedaleira, com certeza, é um dos de efeito que vai facilitar a tua vida na questão de locomoção e trajeto nas tuas turnês. Vai te ajudar bastante. Mas tem aqueles também que gostam do som mais vintage, que é, no meu caso aqui, pedais. Tem o pedaleira, aconselho que você, se você não sabe timbrar bem sua pedaleira, leva para uma pessoa que conhece. Eu conheço, na minha cidade eu conheço um cara que é excelente programador de pedaleira, Alexandre Bicudo, que é um cara que, para mim, é o pai dos timbres. Ele timbra como ninguém a guitarra, porque ele sabe mexer na equalização da pedaleira, nos potenciômetros, e é um cara que mexe muito bem nisso. Se você não sabe mexer, procura uma pessoa que conhece e vai lá e diz para ele, ó, meu som é esse aqui, assim, e o cara vai estar do teu lado te ajudando nessa questão. O Jefferson, de São Paulo, pergunta, Cacau, quais são as suas influências?
Cara, minha influência, primeiro, brasileira, né? Totalmente brasileira, porque eu sou um cara totalmente... Defendo a bandeira brasileira como ninguém, gosto de músicos brasileiros, Ginga, Hélio Domiro, Armandinho de Salvador, Pepeu Gomes, Franco Solari, Eduardo Danui, Juninho Afran, Mozart Mello, são pessoas que são brasileiras, né? Músicos que me influenciam até hoje. E alguns dos músicos norte-americanos que eu sempre cito nos meus workshops, que é o Frank Gambale e o George Benson, são pessoas que me inspiram bastante, tanto na composição como na questão da técnica e performance. É isso aí. Legal. Cacau, para a gente finalizar, pedido aqui, por favor, comenta a música Deus da Minha Vida, do Thales. Tá, Deus da Minha Vida, do Thales é um riff que o próprio Thales construiu. É um riff na pentatônica de Ré menor. São 2 riffs de guitarra. Uma guitarra faz. O outro riff de guitarra é esse aqui. Na parte B da música, que é a parte Eu preciso te sentir todo dia, todo mundo pensa que é power chord. Não é power chord, gente. É guitarra com o drive ligado, mas a tua mão é swingada, a mão direita swingada, não é eu preciso. Não, é. Deixa eu afinar aqui rapidinho. Workshop online é isso mesmo, gente. Afinal, ao vivo para vocês verem que não é mentira. Então fica. Eu preciso. Então existe um swing. Pá, tic, tá, pá, tic, pá, pá, pá. Pá, tic, pá, pá, pá. E é isso aí. Legal. Cacau, chegamos ao final. Primeiro workshop online. A galera tá aí assistindo. Pô, maravilha, tá cara. Contigo agora, só agradecer. Quero agradecer a vocês pela presença, por ter assistido, compartilhado, curtido. Continua curtindo a minha fanpage, compartilhando com todo mundo. A gente vai ter várias e várias novidades aí durante o 2014 todo. Vários módulos que eu vou passar para vocês sobre os exercícios, ritmo, groove, levadas, riffs e por aí vai. Gente, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. É nóis.